Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais esse vídeo sobre propagação em antenas, onde estaremos vendo atenuação no espaço livre, exercícios resolvidos. Esse é o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos sobre o assunto. Aproveite e inscreva-se se você ainda não é inscrito no canal. Acione o sino para ser notificado dos novos lançamentos. O objetivo deste vídeo é analisar a equação de atenuação no modelo de espaço livre com a variação da distância. Grau de dificuldade intermediário. Os assuntos: a variação com a distância e algumas considerações. Aproveite, deixe o seu like, ajude a difundir o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Veremos a variação com a distância. Neste exercício, temos que um enlace opera na frequência de 700 MHz. Determine a atenuação em dB pelo modelo de propagação em espaço livre nas seguintes distâncias: 1, 2, 10 e 20 km. E em seguida, vamos comentar os resultados obtidos. A equação da atenuação para o espaço livre, analisada em vídeos anteriores, já está. L0dB igual a 92,4 mais 20 vezes log na base 10 da frequência em GHz, mais 20 vezes log na base 10 da distância em quilômetros, onde F é 700 MHz ou 0,7 GHz. Para a distância em 1 km, tem-se que o L0dB, substituímos pelos valores dados, 89,3 dB. Continuando agora, para a distância de 2 km, substituindo seus valores, obtém-se que a atenuação nesta condição é de 95,3 dB. Continuando, para a distância de 10 km, obtém-se que a atenuação na condição de espaço livre é de 109,3 dB. Temos agora para a distância de 20 km uma atenuação total na condição de espaço livre por percurso de 115,3 dB. Então temos que para a frequência de 700 MHz na condição de espaço livre, para 1 km, a atenuação vale 89,3 dB. Quando vamos para 2 km, essa atenuação sobe para 95,3 dB. Observe que quando dobramos a distância, a atenuação sobe, é acrescida de mais 6 dB. De maneira análoga, para 2 km a atenuação é 95,3. Quando reduzimos a distância a 1 km, a metade, a atenuação é diminuída de 6 dB. Para 10 km, 109,3 dB, para 20, 115,3. Analogamente, multiplicamos por 2 e a atenuação subiu 6 dB. Tendo a referência 10 km, se baixamos para 10 km a distância, dividimos por 2 a distância e a atenuação diminuiu também, mais uma vez, 6 dB. Quanto maior a atenuação do enlace, mantidos os demais parâmetros constantes, o sinal recebido diminui. Quanto menor a atenuação do enlace, mantidos os demais parâmetros constantes, o sinal recebido aumenta. Procure manter a atenuação no menor valor possível. Na condição de espaço livre, isso é feito reduzindo a distância ou a frequência. Mais atenuação, menos sinal recebido. Menos atenuação, mais sinal recebido. Quanto maior a distância do enlace, mantida a frequência constante, o sinal recebido diminui. Quanto menor a distância do enlace, mantida a frequência constante, o sinal recebido aumenta. Parece que quando multiplicamos por 2 a distância, mantendo a frequência constante, a atenuação para o espaço livre aumenta de 6 dB. O que ocorre, o aumento da distância aumenta a atenuação. Quando reduzimos a metade a distância com a frequência constante, a atenuação para o espaço livre diminui 6 dB. Quanto menor a distância, menor a atenuação. Será sempre verdade essa relação ou foi só coincidência? Vejamos para a frequência de 700 MHz, ainda na condição de espaço livre. 1 km, 10 km. Multiplicamos por 10 a distância e a atenuação aumentou 20 dB. Se estamos a 10 km e reduzimos para 1 km, dividimos por 10 a distância, a atenuação é menor 20 dB. Menor atenuação, maior sinal recebido. 2 km para 20, a mesma coisa, a mesma relação, vezes 10, 20 dB a atenuação aumenta. Se a referência é 20 km e baixamos para 2, dividimos por 10, a atenuação diminui de 20 dB. Quando multiplicamos por 10 a distância, mantendo a frequência constante, a atenuação na condição de espaço livre aumenta de 20 dB. Maior distância, maior atenuação. Quando reduzimos a distância a 1/10,
Mantendo a frequência constante, a atenuação para o espaço livre diminui 20 dB. Quanto menor a distância, menor a atenuação e, em princípio, maior sinal recebido. Será sempre verdade essa relação ou é só coincidência de novo? Vejamos, 2 km, 10 km. Multiplicamos por 5, tivemos um acréscimo de 14 dB na atenuação. Se a referência agora são 10 km, reduzimos para 2, dividimos por 5, a atenuação diminui de 14 dB. Quando multiplicamos por 5 a distância, mantendo a frequência constante, a atenuação para o espaço livre aumentou 14 dB. Maior distância, maior atenuação. Quando reduzimos a distância a 1/5, divididos por 5, mantendo a frequência constante, a atenuação diminuiu 14 dB. Menor distância, menor atenuação, maior sinal recebido. Mais uma vez, será que foi coincidência isso? Vejamos. Nesta tabela nós mostramos distâncias de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 km. Na outra coluna nós temos a atenuação expressa em dB. Conforme a frequência aumenta, nós temos o incremento também da atenuação. Vejamos algumas considerações. Observe que 20 vezes log de 2 na base 10 é mais 6. Já 20 log na base 10 de meio é menos 6. Analogamente, para 5 temos mais 14, para 1/5 menos 14, para 10 mais 20, para 1/10 menos 20. A equação da atenuação pelo modelo de espaço livre em dB é uma função logarítmica na base 10 da distância e da frequência. Temos ainda que o logaritmo da distância e da frequência é multiplicado por 20 na equação. Isto nos leva ao inicialmente desconcertante fato que dobrar um dos parâmetros, seja a frequência ou distância, leva a variações finais de 6 dB para cada parâmetro que é dobrado ou reduzido à metade, e não os corriqueiros 3 dB para o dobro ou metade da potência. Cuidado, na equação da atenuação é multiplicado por 20. Variação de potência é vezes 10. Embora seja uma condição teórica ideal, esse modelo de propagação na condição de espaço livre é uma referência e até mesmo uma base para outros modelos mais próximos de situações de enlaces reais. A expressão atenuação em excesso à relação ao espaço livre é muito comum em modelos preditivos de enlaces sem fios. Conhecer a limitação do modelo e saber aplicá-lo é fundamental ao técnico e ao engenheiro na área de telecomunicações. Se você tiver maior interesse nesse assunto, uma referência é o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônico, que é publicado pela editora Senac do Rio de Janeiro. Esse livro aborda o dB e unidades derivadas com aplicações e exercícios resolvidos em telecomunicações eletrônicas e alguns exercícios na área de propagação e antenas. O que nós vimos nesse vídeo? Nós avaliamos a variação da atenuação com a variação da distância no modelo de atenuação para o espaço livre e vimos algumas considerações a respeito desse modelo e dessa variação. Deixe o seu like e ajude a difundir o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado! O que nós vamos ver no próximo vídeo? Vamos analisar a variação da atenuação para o espaço livre com a distância por meio de gráficos. Você encontra aqui no canal vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações, medidas em telecomunicações e eletrônica aplicada. Aproveite, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos lançamentos semanais do canal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro.